Política de expansão monetária. Esse é o assunto de hoje. Olá pessoal, meu nome é Jackson Ribeiro, eu sou o primeiro secretário do Instituto Ojuricaba e hoje vou trazer esse conteúdo para vocês e espero que vocês gostem. Política de expansão monetária é igual à inflação. Assunto complexo? Sim, mas vou tentar deixar o mais acessível possível. Traduzindo, política de expansão monetária significa imprimir dinheiro. Basicamente dar dinheiro para as pessoas. Não, calma. Política de expansão monetária é igual à inflação. Política de expansão monetária significa imprimir moeda, imprimir dinheiro. Muitos sabem que o Banco Central é responsável por controlar a inflação. Ele faz isso por meio das metas de inflação do Conselho Monetário Nacional. Mas afinal, o que é a inflação? Segundo o IBGE, inflação é o nome dado ao aumento de preços e produtos. É um conceito um pouco simplista que não nos ajuda a entender com profundidade esse fenômeno. Inclusive, o próprio Wikipedia tem um conceito mais embasado, mais robusto, que diz assim: a inflação refere-se ao aumento contínuo, generalizado dos preços em uma economia. É comum que se divida a inflação em três categorias com base na causa: de demanda, a de custos e a inercial. É um conceito bem melhor que já nos indica algumas possíveis causas da inflação, mas antes de abordar cada uma dessas três categorias, eu quero deixar para vocês um trecho do livro do Ludwig von Mises, que é o livro As Seis Lições, que diz assim: no século XVI, quando as reservas de ouro e prata da América foram descobertas e exploradas, enormes quantidades de metais foram transportados para a Europa. A consequência desse aumento na quantidade de moeda foi uma tendência geral de elevação de preços. Do mesmo modo, quando em nossos dias um governo aumenta a quantidade de papel moeda, a consequência é a queda progressiva do poder de compra de uma unidade monetária e a correspondente elevação dos preços. Isso se chama inflação. Aqui ele já deu um resumo de tudo que eu quero falar nesse vídeo. Quando você aumenta a quantidade de moeda, você diminui o valor da própria moeda. Sobre as causas da inflação, a primeira delas é a de demanda. É basicamente aquela lei da oferta e demanda, quando a demanda supera a oferta. A oferta é a quantidade oferecida no mercado e a demanda é a quantidade de pessoas dispostas a adquirir aquela oferta, aquele bem ou serviço. E na inflação de demanda é quando a demanda ultrapassa ou supera a oferta. A segunda categoria de inflação é a de custos. É quando o custo de insumos necessário à produção de bens e serviços fica mais caro. E isso influencia em toda a cadeia de produção. E esse custo, esse aumento é repassado ao consumidor final. Ou seja, o preço aumenta para o consumidor. Um exemplo bem claro disso é o aumento da energia elétrica e o aumento de combustíveis. Eles influenciam muito em toda a cadeia de produção. A terceira categoria, ela é uma categoria reconhecida mais recentemente do que as outras, porque ela se refere a um aumento que resulta do impacto psicológico desse aumento de preços prolongado. Quando uma economia está afetada pela inflação por algum tempo, os agentes econômicos passam a tentar antecipar o aumento de preços para que eles não sejam prejudicados na aquisição e no repasse desses produtos. Antes que eu seja prejudicado com a inflação, eu aumento o preço para que isso não me prejudique tanto. E isso acaba, no fim, prejudicando o consumidor final. E é uma categoria um pouco complicada de se explicar, mas ela também difere da hiperinflação. Inclusive o Brasil sofreu com a hiperinflação no período prolongado de 1980 até 1994. Chegou a níveis tão absurdos que a inflação chegou a 2.700%, tendo uma média anual de 700%. 700% de inflação, 3 dígitos, 4 dígitos de inflação. Inclusive, eu gostaria de abrir uns leve parênteses para falar sobre o Plano Real. O Plano Real resolveu o problema da hiperinflação no Brasil e realmente eu nem consigo imaginar como seria o Brasil viver numa época em que na manhã você vai comprar um produto e se você voltar à tarde já está outro preço. O Plano Real ele resolveu esse problema da inflação no Brasil
e eu nem consigo imaginar como seria o Brasil sem o Plano Real. E eu gostaria de dar um mérito a quem realmente merece. A inflação não é um evento isolado, mas a maioria das escolas de pensamento econômico defendem que a inflação é boa para uma economia. Inclusive, eles dizem que atribuem a inflação a diversos fatores. A escola austríaca de pensamento econômico é uma das mais importantes correntes da ciência econômica. Muitos dos seus principais expoentes eram austríacos e desenvolveram suas reflexões na cidade de Viena. A obra considerada a inauguradora dessa corrente econômica foi Princípios da Economia Política de Karl Menger, publicado em 1871. O principal expoente dessa escola foi Ludwig von Mises. Ele foi responsável por sistematizar as ideias de Menger e dos outros autores que pensavam na economia como algo complexo que levasse em consideração a ação humana e o tempo. Desde seus primeiros trabalhos até a sua grande obra, A Ação Humana, Mises procurou desenvolver um edifício epistemológico da praxeologia, que compreende a ação como sendo a vontade posta em movimento, isto é, a busca pela satisfação das necessidades põe um homem em movimento e isso movimenta a economia. Outro que se destacou por criticar integralmente a teoria da exploração e da mais-valia defendida por Karl Marx em O Capital foi Eugen von Bauerk. Isso aí. Uma das principais características tanto de Menger quanto de Bauerk era a crítica a defensores da intervenção do Estado no mercado e políticas econômicas que não levam em consideração dois fatores imprescindíveis ao cálculo econômico, que são a ação individual e o tempo. A ação individual, quando ele fala isso, ele quer dizer a ação humana imbuída de desejos e necessidades variáveis. E o tempo, quando ele fala sobre o tempo, ele fala sobre os ciclos econômicos, que ele aborda isso em uma de suas obras, e períodos de escassez. Para entender mais sobre essa escola de pensamento, eu recomendo bastante vocês lerem esse livro aqui, As 6 Lições, de Ludwig von Mises, que é uma série de compilados, de discursos proferidos pelo próprio Mises em 1959 na Argentina para estudantes de universidades durante conferências. Temas abordados vão desde socialismo, capitalismo, intervencionismo, inflação, enfim, basicamente muito do que eu falo aqui nesse vídeo. É nesse livro que ele fala uma das frases mais famosas dele, que foi dita para esses estudantes argentinos, que diz assim: ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão. Poético, né? Então é isso, pessoal. Depois de conceituar, depois de apresentar as causas da inflação, depois de apresentar algumas fontes de obras falando sobre inflação, eu deixo com vocês esse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido e percebido quanto o Estado, tentando ajudar, acaba atrapalhando, diminuindo o seu poder de compra, diminuindo o seu poder aquisitivo. Esperamos que com essas novas regulamentações do Banco Central, ele realmente se torne mais autônomo e independente, eles tenham menos influência dos governos para exercer suas atividades que já não são muito fáceis, tendo em vista um pensamento como o nosso de liberais clássicos, de libertários, de intervenção econômica. Então eu deixo esse vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, é nóis, tamo junto.